E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo bom, meus amigos? Mais um videozinho aqui, como prometido, tá? Vídeo toda semana aqui no canal. Vocês que seguem a gente lá no Instagram, tem um videozinho curto lá falando sobre o tema que nós vamos falar hoje, tá? E já segue, já manda, já compartilha com a galera, já manda para os amigos que têm também animais de estimação, pessoas que estão pensando em comprar, pessoas que estão pensando em cuidar de animais de estimação, principalmente essa parte de silvestres e exóticos que a gente tem tão pouca informação, né? Então, a gente veio falar hoje com vocês aqui sobre reprodução de coelhos. O que é que acontece? Muita gente vem ao nosso consultório, né, com dúvidas com relação à reprodução dos coelhos. Primeira dúvida que as pessoas têm: o coelho, ele fica mais tranquilo quando ele é castrado? O macho, no caso, né? Então, respondendo a essa pergunta, que é uma pergunta básica que as pessoas estão fazendo muito pra gente, sim, o coelho ele fica muito mais tranquilo quando ele é castrado, tá? Diminui a questão da testosterona, é um hormônio muito intenso nos coelhos e responsável pela maioria dos comportamentos agressivos, comportamentos sexuais na perna da visita, urina, que é a marcação de território, né? Então todos esses comportamentos são os comportamentos que mais chamam a atenção dos tutores, dos proprietários para essa fase reprodutiva do coelho. Nós, como seres humanos, temos a nossa fase de pico de testosterona, que é a fase da adolescência, indo para a fase adulta, que essa testosterona, o hormônio está muito intenso, né? O coelho também tem isso? Não, meu amigo. O coelho, ele tem a testosterona 24 horas. O bicho é o cara. Então, o que é que acontece? Como ele tem esse pico de testosterona sempre, e a fêmea também entra no cio, né, muito rapidamente, ela entra no cio de 10 a 15 minutos depois de nascer o último filhote da última gestação. Ela já pode engravidar. E outra, se tiver o coelhinho macho próximo, o coelhinho macho sente tudo isso. Ele sente essa disponibilidade desses hormônios da fêmea. Os feromônios, eles ficam mais ativos. E aí o que acontece? Ele vai lá, cruza com ela, não respeita nenhum resguardo da pobre, e ela engravida novamente. Então, a cada 28 dias, vocês vão ser vovós. Olha que maravilha! Então, o que é que a gente faz nesses casos, Nailson? Bem, o melhor método contraceptivo que a gente usa aí para os coelhinhos machos é realmente realizar a orquiectomia. O que seria a orquiectomia? Exatamente o que vocês estão pensando. A retirada dos testículos desses coelhos, tá? A gente retirando os testículos, o que é que acontece? Os testículos, eles são os principais responsáveis pela ativação dos hormônios, né, nos machos, que nesse caso o hormônio sexual, que é a testosterona. Então, essa testosterona, ela vai diminuir a sua quantidade no organismo. Por quê? Porque não tem mais o órgão fabricador. Então a gente retira esses testículos. Na cirurgia nós mantemos a bolsa escrotal para ficar bonitinho, né? Para não ficar aquela coisa seca, né? Um coelho macho com aquele negócio todo seco ali. Então fica aquela bolsinha escrotal, aquela pelezinha de fora, tá? E a gente retira os testículos, faz todo o procedimento cirúrgico direitinho e a testosterona, ela vai começar a diminuir. Imaginem que a testosterona, ela está aqui, certo? Então, quando é retirado esse testículo, ela não cai de uma vez. Ou não, ela vai caindo como um gráfico, vai caindo aos poucos. E aos poucos ela vai diminuindo nesse animal. Então, o que é que acontece? O coelhinho, assim que ele é castrado, ele começa a diminuir esse processo de formação de testosterona, porque ele não vai conseguir mais formar. Então, de onde tem alguma coisa e a gente começa a retirar, ela se acaba, se a gente não colocar mais. Então, como ele não vai conseguir colocar mais testosterona, ele vai acabar diminuindo essa testosterona até níveis basais. Os níveis basais são exatamente aquele que ajuda na fuga, né? Ajuda em processos como busca de alimento. São os níveis basais dos hormônios que ficam ainda sendo produzidos nesse paciente. Segunda dúvida que chega muito aqui, Nailson, se eu fizer essa castração é muito complicada para o macho, né? Porque vai retirar os testículos,
e vai causar situações que possam levar a algum risco. Gente, qualquer cirurgia, qualquer cirurgia leva a um risco, porque existe o processo, tanto o processo cirúrgico quanto o processo anestésico. Então, o processo anestésico e o processo cirúrgico, principalmente o anestésico, ele gera risco de vida para o paciente. Então, sempre que se for fazer, sempre que se for pensar numa cirurgia para esses animais, o que é que vocês vão fazer? Procure o médico veterinário de sua confiança e vão fazer aí as análises, né? Ver direitinho, clinicamente, se tiver alguma dúvida, se faz um hemograma, se faz uma ultrassonografia, para saber se o seu animalzinho ele está bem, está apto para realizar uma cirurgia. Maílson, do mesmo jeito dos humanos, né? Do mesmo jeito dos humanos, tá? Então, assim, todo o pré-cirúrgico, né, é feito através de exames, seja ele um simples exame clínico, tá? Ou então exames laboratoriais ou exames de imagem que vão fazer com que a gente realmente tenha segurança de realizar aquele procedimento no seu pet, beleza? Então, tudo isso aí, gente, leva a crer que o procedimento no macho é bem mais tranquilo do que na fêmea, tá? Imagine que o macho, a gente vai abrir apenas o testículo que está exteriorizado, está fora do corpo, tá? Vamos abrir ali aquela pelezinha, vamos retirar esses testículozinhos, cortou, colocar o restinho que ficou para dentro, né? Alguns ligamentos, alguns vasos e tal que estão todos ligados, coloca para dentro e fecha aquela bolsinha, tá? Na fêmea não. A gente vai ter que deitá-la, vai ter que abrir a barriguinha dela para acessar as gônadas, que são os órgãos reprodutivos, órgãos reprodutores que estão internamente do abdômen. Então a gente tem que abrir a barriguinha dela para poder acessar esses órgãos, tá? E retirar ovários e útero. Então o processo é muito mais delicado, é muito mais demorado e, teoricamente, o risco é muito maior. O que é que a gente faz nesses casos, Nailson? Bem, quando a gente tem o macho e a fêmea e não quer fazer o cruzamento, né, não quer ter filhotinhos, o ideal é fazer a castração do macho, tá? Além de ser mais em conta, ser mais barata, ela é um método extremamente eficiente para evitar bebês e o macho ele vai ter um comportamento praticamente normal. Ele só vai ficar menos ativo com relação a essa questão sexual devido à diminuição do hormônio. Beleza? O que vocês devem fazer é procurar a orientação de um médico veterinário de confiança, procurar realmente essas informações. Evitem o Dr. Google, tá? Que tem muita coisa no Google que fala que não é muito interessante. Então, é melhor vocês procurarem realmente a ajuda de um profissional que esteja dentro dessa rotina clínica, que tenha realmente experiência, que tenha expertise para passar tudo isso para vocês de uma forma segura e que consiga fazer esse procedimento de uma forma segura também. Mais uma vez, eu agradeço a todos que estão compartilhando nossos vídeos, que estão se inscrevendo, seguindo, né, deixando seu like no nosso canal. Então, não esquece, tá, gente? Se inscreve, deixa seu like, compartilha com os amigos, tá? Deixa um comentário, também é super válido pra gente fica super feliz, tá? De ter um comentário seu lá, né? Agradecendo ou então tirando alguma dúvida e de repente a gente fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é passar a informação adiante, beleza? Não deixe sempre de procurar um médico veterinário de sua confiança. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tô me lembrando do filme. Ele que cheirava um vinho. Pronto? Tá pegando na Ilson direitinho? Tá. E eu começo com o quê? Beleza? Então, estamos aqui com vocês, mas... Peraí que está coçando. O melhor método, como é a questão de... Beleza? A castração é realmente o órgão, as gônadas que estão... Beleza? Já vai em quantos minutos?